Bom, olá a todos, né, nossos alunos aí interessados na Liga de Neuro, a participar do nosso curso introdutório da Liga de Neuro. Eu tenho aqui hoje um convidado muito especial, né, convidado internacional, que está aqui à nossa disposição para falar com a gente, especialmente passar uma mensagem de muito entusiasmo, né, para os alunos em início de formação, professor Dr. Mário Juruena, com quem eu tive o prazer de conviver um pouco em Ribeirão Preto e que agora está falando com a gente diretamente de Londres. O professor Mário é médico formado pela PUC do Rio Grande do Sul, tem residência médica em psiquiatria, fiz 2 mestrados, né, um mestrado em psicobiologia na Unifesp e um mestrado em Affective Neuroscience na Universidade de Maastricht, na Holanda, além de ter feito doutorado em Londres, na University of London, doutorado em psiquiatria, pós-doutorado também no King's College e na Universidade de São Paulo, onde o professor Mário foi professor, né, e coordenou lá o Grupo Estrada, que ele pode falar um pouquinho para a gente como era, do qual eu tive o prazer de participar por alguns anos. E dentre o currículo extenso do professor Mário aqui, né, foi professor também na PUC do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professor convidado lá na Unifesp, e hoje atua como professor no King's College, né, no departamento de psiquiatria do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociências do King's College. Sim, isso brevemente, né, porque se a gente fosse ler o currículo Lattes do professor Mário aqui, a gente precisaria de 1h30 apenas para fazer a leitura aqui do currículo do nosso convidado hoje, muito especial, internacional, falando com a gente direto de Londres, né? Professor Mário, muito obrigado por estar com a gente, viu? Para conduzir essa entrevista comigo, eu tenho aqui a minha colega de trabalho aqui na Unicerrado, né, professora Rafaela, que vai nos ajudar aqui na condução da entrevista com o professor Mário Juruena, tá? Mário, obrigado por estar disposto aí a participar com a gente e falar com os nossos alunos, viu? Rafaela também, muito obrigado pela disposição em me ajudar aqui a conduzir essa entrevista de hoje. Eu que agradeço, Eduardo, aí a gentileza e o convite seu, da Rafaela, de estar com vocês. E realmente, para mim, sempre que possível, é bom estar de volta ao Brasil, mesmo que virtualmente, né? Nos últimos anos, eu tenho ido sempre a congressos, uma média de 3 a 4 vezes por ano ao Brasil. E quem sabe a gente vai poder estar um dia presencial aí com vocês, conversando com os alunos de vocês da faculdade, podendo talvez compartilhar um pouco dessa nossa experiência, porque, como você disse, eu me formei em medicina em 1987, vou fazer agora em dezembro, 33 anos de formado, né? 33 anos já dá para carregar muito, né? Nossa Então, a Senhora. gente, nesse tempo aí, eu estava dizendo para a Rafaela, antes de começar, que logo que eu me formei cedo em medicina, talvez alguns alunos tenham a minha idade, que eu me formei com 22 anos, né? E aí meu pai é médico também, e ele disse: Mário, você está pensando em fazer psiquiatria, eu vejo que você faz estágio, é monitor de psiquiatria, você faz estudo aí em psicofármaco, você gosta dessa área, mas talvez antes de focar muito na psiquiatria, que é uma especialidade muito focada em vários aspectos, né? Talvez fosse bom você ter uma noção mais aprofundada da medicina como um todo, né? E no Rio Grande do Sul, talvez alguns de vocês saibam, né? Acho que falava com a Rafaela um pouco sobre isso. A gente foi um dos locais onde a Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, começaram com os primeiros programas de medicina, na época ainda chamada medicina geral e comunitária. Depois passou a ser medicina de família e comunidade. E aí eu tive a oportunidade de ser residente num posto de saúde, junto com mais um outro colega que era residente como eu. E a minha parte, Eduardo, eu era responsável pelas 500 famílias. Né? Com 500 famílias, eu cuidar da saúde dessas 500 famílias, desde o recém-nascido, da pediatria, do idoso de 80 anos, né? da mulher grávida, né? Do adulto que faltava o trabalho, que tinha abusado de álcool e drogas, né?
Isso tudo do auge dos Aí seus eu já ali era 22 anos. ali eu já tinha feito 23, né? Então quando eu me formei com 22 e logo no início do ano, quando eu comecei a residência, eu tinha feito 23. E aí com 23 anos eu tinha essa responsabilidade de ser cuidar dessas 500 famílias que não tinham outro recurso médico na época. Era uma população assim, nos anos 80, para vocês terem ideia, o SUS foi fundado, na realidade, SUS, Serviço Descentralizado de Saúde, antes do SUS, né? E esse SUS, que começou logo depois, ele acabava não tendo muitos recursos que nós temos hoje no sistema de saúde. Então, o posto de saúde, que era numa região muito pobre de Porto Alegre, era o único recurso que esses pacientes teriam, né? Porque a maioria deles, às vezes, trabalhava como operários em locais, em fábricas, etc., durante o dia e só podiam, às vezes, consultar no nosso plantão noturno. E ali eu vi muita coisa, mas aquele ano e meio que eu fiquei como médico de comunidade, né, médico de família e comunidade, só serviu para confirmar que a minha vocação era para ser psiquiatra mesmo, né? Legal. E aí o que aconteceu é que na época eu coordenava um grupo, não tinha grupo específico que nem você conheceu lá no Hospital Dia da USP de depressão, grupo de pacientes com transtorno bipolar, grupo de psicose. Lá a gente juntava todos os pacientes psiquiátricos, porque o psiquiatra ia só uma vez por semana no posto de saúde. A gente chamava a Rafaela de grupo de nervosos, né? Então, o grupo dos nervosos se reunia na terça-feira e aí eu fazia um grupo com os pacientes e no final do grupo o psiquiatra, que era o supervisor, passava lá para dar uma geral assim e supervisionar o que a gente tinha feito, né? Que legal, Então, a Mário. partir dali, a gente começou também a fazer alguns trabalhos de psicoterapia com os pacientes e desenvolver alguns tratamentos e protocolos de tratamento, né, as chamadas diretrizes de tratamento. E aí comecei no ano seguinte, um ano e meio depois, eu comecei a residência de psiquiatria, né? Eu acho que isso só Que foi uma reforça. residência também. Desculpa, interromper, Mário, mas eu acho que seu relato só reforça a importância do aluno de medicina já desenvolver essas responsabilidades bastante cedo na sua jornada, né? Que muitos, como exemplo de você, vão se formar ainda muito cedo, perto dos 25, 23 anos de idade, e já nessa altura da vida deles vão ter que lidar com responsabilidade muito grande, como essas que você mencionou, né? É E, verdade. e ter essa experiência mais coletiva, uma visão mais geral da medicina como um todo, antes de uma especialização, às vezes pode ser bastante interessante. É uma boa opção para os alunos que vão terminar, né, e não necessariamente vão querer fazer uma especialização logo em seguida, né? E como você bem... E, Pode falar, Rafaela. então, um dos aspectos assim que eu sempre foco muito com os alunos é que, por vezes, na formação médica, a saúde mental, né, ela acaba sendo, de certa forma, menosprezada, né, a depender das instituições. E eu acho muito importante esse relato do professor, que a interface entre a medicina de família e a saúde mental era direta, né? Tanto que o senhor compreendeu ali, né, nessa área de atuação, que realmente era aquilo que o senhor realmente queria, né? Por atender essa demanda e por essa demanda estar tão presente, né, na medicina de família e comunidade. Mário, É verdade. e como você mencionou, né, e não é mais segredo para ninguém nessa altura já, há quantos anos você tem se dedicado à psiquiatria, né, e tem se dedicado brilhantemente, né, tendo trabalhado em diferentes estados do Brasil e já há alguns anos, né, clinicando e sendo professor também aí no Reino Unido, em Londres. Eu queria que você pudesse falar para os nossos alunos de qual que é a sua percepção da importância das neurociências básicas para a psiquiatria do dia a dia. Importante a tua pergunta, Eduardo. Eu me lembro muito bem quando você me convidou para ir na sua faculdade para dar uma palestra lá na Faculdade Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, né? Então, aquela coisa assim bacana do pesquisador, do cientista que você sempre foi,
né, voltando para suas origens, para poder falar do que você havia se desenvolvido desde a graduação, né, para os seus colegas, é uma lembrança que eu tenho bem clara comigo. A dúvida que a gente vê que eu fui monitor de fisiologia na graduação da medicina, né? Então eu estudei a fisiologia humana, tentei me aprofundar nisso, também tentava interagir com a farmacologia na época no curso básico e também com as disciplinas de neurociências que eram pré-requisitos para as disciplinas clínicas de neurologia e psiquiatria na minha faculdade. Então eu me lembro muito bem das atividades práticas que nós tínhamos no laboratório de fisiologia, foi a primeiras experiências que eu tive como aluno de graduação, dando aula para graduação, né? Quer dizer, eu estava no terceiro ano de medicina e eu acabava ajudando o professor titular da fisiologia humana a fazer os experimentos de neurociências, de neurofisiologia, de neurofarmacologia, né? E aquilo já me direcionou para a minha vocação que eu tenho até hoje. Na época, então, eu era mais moço ainda, quer dizer, como monitor, eu estava no terceiro ano de medicina, que acho que alguns alunos estão nesse ano que vão assistir, né? Então, eu estava já no ciclo clínico da faculdade de medicina, me deparando com aquelas coisas básicas de exame clínico, entrevista clínica, me familiarizar com a semiologia de entrevistar os pacientes e as síndromes clínicas, mas, ao mesmo tempo, eu me voltava para o que eu tinha aprendido, que era o ciclo básico, né, da neurologia, da neurofisiologia, da neurociência, da neurofarmacologia. Então, ali bem no início da graduação, no terceiro ano, aquilo me serviu de base e foi a parte que me marcou, porque depois disso, na psiquiatria, que eu fui monitor depois de novo, nessa já trajetória de seguir uma vocação de ensino, né, eu tentei integrar isso com toda aquela base que eu aprendi da neurociência no ciclo básico de graduação. Eu tive a sorte também que o cara gosta, acho que um pouco de mim, ele me ajudou muito, porque eu tive ótimos professores o tempo todo, Eduardo, né? Eu acho que os alunos de vocês têm um privilégio, viu? O Edu, ele poderia tranquilamente ser professor na Holanda, se ele quisesse, né? E ele está aí dando aula de neurociências para vocês aí. Então, realmente é um privilégio que vocês têm ter um aluno como ele. Eu acredito que a Rafaela também seja do mesmo nível, apesar de estar conhecendo ela hoje. Então, nesse sentido, eu acho que Deus me ajudou muito a trilhar com o professor que foi o meu mentor, meu primeiro na faculdade de medicina, e na realidade ele foi meu mentor por pouco tempo. Ele me aprovou no concurso para monitoria de psiquiatria, que era realmente uma prática muito voltada para a psicoterapia na época, e ele era uma pessoa inovadora. Ele tentava, como a Rafaela disse, fazer um monte entre a clínica médica, né, e os aspectos emocionais do paciente. Então, por exemplo, o paciente com doença cardíaca, ele estava sofrendo do coração, mas ele tinha uma série de situações que os remédios que ele tomava para depressão fariam mal para o coração também, né? Então, fazer uma interação. Paciente diabético, por exemplo, né? Se descompensasse a diabetes, a depressão piorava, né? Acabei de escrever um livro agora para Oxford Press sobre diabetes e depressão, e aqueles pacientes da graduação que meu primeiro professor me orientava, me solucionava, vieram à mente quando eu estava escrevendo agora o capítulo desse livro sobre diabetes e depressão, né? Os pacientes que pioram da depressão vão piorar dos seus níveis glicêmicos, a gente vê que o eixo hormonal está todo conectado também nisso aí, né? E aí leva para uma área que a gente começou a estudar também junto, né, Eduardo, que é a área do eixo do estresse, né? E então, é justamente isso clínico, que eu quero falar agora com você. Se deixar, eu vou falando sozinho, vocês têm que me desculpa aqui. Mas é que justamente essa era a segunda pergunta que eu gostaria de fazer, né? Você já ia mencionando, porque sabe muito bem, e aliás, além de saber muito bem, é um especialista na área, né? Tem dedicado a sua carreira, sua jornada de pesquisa científica nesse tema, que é sobre o estresse, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Qual que é
o estresse, né, principalmente a sua relação com a psiquiatria. Mais especificamente agora, pensando de novo, né, nos nossos alunos de medicina, como que você acha que essas alterações nas nossas atividades do dia a dia, impostas pela pandemia, né, têm impactado o humor e as emoções, especialmente do aluno de medicina, né, que a gente sabe que já tem uma carga muito pesada nos ombros para carregar. E mais importante ainda, além de se há ou não há o impacto da pandemia, né, existe alguma coisa, né, que a gente possa fazer para, no mínimo, minimizar esses efeitos que a pandemia impôs sobre todos nós? Não, isso é uma coisa importante. A gente tem feito várias lives sobre isso, né? O pessoal tem convidado a gente para falar sobre o impacto do isolamento, do lockdown, da pandemia no comportamento humano, né? Na saúde mental. E a gente tem visto realmente que isso é algo que tem impactado, viu? Eu coordeno um programa aqui no serviço do sul de Londres que tem lidado com pacientes com história de depressão resistente ao tratamento, pessoas com transtorno afetivo bipolar resistente. É um serviço terciário ligado à universidade, ligado ao hospital universitário, e a gente recebe encaminhamentos dos casos mais graves da comunidade, do nível secundário, dos serviços especializados de psiquiatria. E, na realidade, Londres entrou em lockdown no dia 15 de março, mais ou menos. E eu estou trabalhando hoje muito mais do que eu trabalhava quando eu atendia os pacientes face a face, né? Presencialmente, porque alguns tratamentos a gente ainda administra no hospital, então eu tenho que ir no hospital 2 a 3 vezes por semana. Eu tenho que dar supervisão para os alunos residentes que estão vendo pacientes também face a face. Eu tenho que, às vezes, discutir muitos casos com os outros colegas, chefes de serviço do sul de Londres, que não sabem o que fazer com pacientes que descompensaram com essa pandemia. Então, realmente, de uma maneira geral, em psiquiatria, aumentou a morbidade com a pandemia. Pessoas saudáveis, antes, pessoas que têm uma vida, a sua rotina muda totalmente. Isso acaba sobrecarregando essas pessoas também, né? E algumas vezes os estudantes não estão nos seus locais de origem, então eles não têm nenhum suporte familiar, eles não têm nenhum contato com terceiros, eles acabam ficando muito isolados, né? E isso para jovens, adolescentes ainda, adultos jovens que estão ainda no processo de amadurecimento, a gente pode dizer que a maioria das pessoas vai deixar de ser adolescente em torno dos 25 anos de idade, né? Durante a graduação, os 17, 18, 20 e poucos anos de idade, até os 25, no processo ainda de amadurecimento e a troca, a interação entre as experiências e as experiências que vão se solidificar nessas trocas vão ser importantes para o amadurecimento da pessoa, dos seus afetos, da sua personalidade. E a pandemia vem congelar tudo isso, ela vem cristalizar e impedir que a pessoa acabe se desenvolvendo da maneira que poderia, né? Então, eu acho que é uma perda muito grande que está havendo, né, para toda essa geração da pandemia, que, por exemplo, está março, abril, eu não sei no Brasil quando exatamente, mas aqui nós estamos em julho, estamos agora completando 5 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho. No meio de julho vamos completar 5 meses que está o lockdown, né? Não sei se vocês passou no Brasil, mas recentemente fez muito calor aqui em Londres, né? Muito calor, foi 29 graus, 30 graus, né? E os ingleses ficaram tudo louco com calor, porque as casas são muito quentes para se proteger do inverno, né? Aquela coisa com isolamento térmico e tal. Então, todo mundo foi para os parques aqui em Londres, que ficaram superlotados, e uma grande massa de gente da região sul da Inglaterra foi para as praias no Canal da Mancha. Então, não sei se vocês viram algumas fotos, eu posso até mandar depois, que cidades litorâneas que têm em média 200 mil habitantes
De repente, no meio da semana, passaram para 500 mil habitantes. Nossa. E as praias totalmente lotadas de gente, que estava fazendo 29, 30 graus, 32 graus no sol, e os ingleses não aguentam o calor, e eles foram para o mar, que é uma água gelada, mas bem mais arejado que numa cidade como Londres, né? Então, o que existe é essa necessidade das pessoas de saírem para espaços abertos, de interagirem. E ali eles chutaram o pau da barraca, não tem distância de 2 metros ou 6 pés, como é aqui, né? E acabou realmente as pessoas ficando ali aglomeradas, né? Em praias com água gelada, mas ali eles estão ali curtindo aquele sol que, em geral, aqui, né? Então, não estudando uma coisa, eles precisam de alguma maneira ter atividades como essa. Nós organizamos agora no nosso grupo de pesquisa aqui, que é um grupo que tem mais ou menos uns 10 professores, né, professores titulares, professores associados e professores assistentes, e mais ou menos uns 50 pós-graduandos, né, só no nosso serviço. Nós vamos organizar o que a gente costumava fazer sempre, que são aquelas ir para um pub, acho que o Eduardo talvez tenha essa experiência da Holanda, né? E lá os ingleses agora de fazer aqueles tipos de perguntas, né? Então, perguntas sobre conhecimentos gerais, sobre cinema, sobre futebol, sobre arte, sobre geografia, sobre política. Tem uma série de perguntas e quem vai acertando mais vai ganhar mais pontos, e depois ganhava uma rodada de cerveja ou outra coisa. Só que agora não vai ter isso, vai ser o Zoom mesmo, que vão botar todo mundo para fazer esse tipo de interação social. Quer dizer, as pessoas sentem que os estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, os pós-doutores, eles estão muito isolados, porque as atividades de pesquisa foram, de alguma maneira, congeladas, né, com essa época aí, né? Tá certo. Legal, Mário, essa experiência sua aí. Infelizmente, né, os pub quizzes muito legais a gente tem que fazer virtualmente agora. Eu vou abrir agora aqui para a professora Rafaela fazer alguma intervenção, né? Se ela quiser fazer alguma pergunta também para o professor Mário. Por favor, Rafa, faça aí a sua pergunta. Eu queria pegar um gancho, né, na pergunta anterior que o professor Eduardo fez, né, a respeito do estresse, né, assim, considerando a vasta experiência do Dr. Mário com relação a esse tema, né, queria que ele, assim, contasse para a gente, né, explicasse para os alunos como é que é essa questão do estresse precoce, né, se existem subtipos, né, que a gente pode estar citando, e quais seriam, por exemplo, alguns riscos, né, desse estresse precoce para a saúde mental? Isso aí é um curso, a gente pode fazer um curso aí online. Falar sobre essas perguntas aí, né, porque cada uma delas aí dá uma aula de 1 hora, né, Eduardo? Eduardo ajuda ali, fala da experiência dele. Vamos começar um pouquinho, resumir então, né? Vamos resumir isso aí. Uma resposta curta aí de quantos minutos nós temos aí mais, Eduardo? Não temos muitos, né? Não tem muitos, né? Aliás, se você quiser, a gente faz uma interrupção aqui e volta já para você poder responder essa pergunta. Deixa eu responder essa pergunta dela, e aí a gente completa, acho que tem mais uns 10 ou 12 minutos para completar os 40 minutos aqui, né? Vamos lá, então. Então, o estresse, assim, é algo saudável, o estresse, em primeiro momento. A gente tem que ter noção que o estresse é importante para a gente, né? Quer dizer, a gente tem um eixo, que é o eixo que vocês aprendem na fisiologia, que é o eixo hipotálamo, pituitária, glândula suprarrenal. Ele reage aos estímulos ambientais, né? Então, por exemplo, apesar de eu ter nascido no Rio Grande do Sul e ser um pouco acostumado com o frio, eu falei com meus pais lá essa semana, estava 4, 5, 6 graus positivos. Aqui em Londres, no inverno, quando faz -5, -6, é bem diferente, sabe? E acordar de manhã cedo, apesar do aquecimento que existe, toda a calefação que existe aqui, é quase impossível viver aqui sem aquecimento, né, e calefação. Levantar da cama às 7 da manhã para sair é um estresse, é um exemplo de estresse.
né? Não é à toa que o pico hormonal se dá nesse período ali. Então, a hora que você acorda, né, mesmo que não esteja, que você acorde na Bahia, vai dar um pico de liberação do hormônio do estresse, que é o cortisol. Ele que faz você viver, que faz você realmente ter motivação para fazer as coisas, né? E se orientar. E tem aquela questão clássica da luta e fuga, né? Que é o hormônio de estresse que no momento de um assalto, de uma briga, vai te mobilizar energia para lutar contra o adversário, contra o predador, ou para fugir, né? Eu já estou mais na fase de fugir, assim, né? De correr e pegar a bicicleta e sair correndo. Então, quer dizer, tem essas duas possibilidades. Depois, assim, a segunda parte da sua pergunta, que é importante também para os alunos que possam estar vivendo esse momento de estresse, que é a pandemia, isolados, sem contatos, né? Às vezes preocupados com as notas negativas que tiraram, né? Não conseguindo estudar, se concentrar direito, não podendo trocar com outros colegas, estudar junto com outros, etc. Se a pessoa teve uma situação traumática na infância, né? Se teve uma situação traumática na adolescência também, menos que na infância, mas também tem um impacto, isso predispõe mais ao sofrimento mental. Então, por exemplo, os subtipos seriam basicamente, são vários, né? Mas, por exemplo, alguém que perdeu os pais quando era criança num acidente, né? Estava viajando de Ribeirão Preto para Goiânia, de carro, né? E aí pegou um caminhão e os pais faleceram, estavam na frente e a criança ficou atrás e sobreviveu. Aí ela, aos 7, 8 anos de idade, tem aquele trauma de ter perdido os pais. Ou alguém que tem uma mãe que ficou hospitalizada há muito tempo, quando era criança, não teve aquele afeto, aquela troca, né? E depois os subtipos que a gente costuma estudar na prática, que seguem alguns instrumentos já padrão ouro, né? Que é a questão do abuso, né? Então, a pessoa que sofreu um abuso físico, né? O pai era alcoolista e acabava maltratando fisicamente a esposa, a mãe das crianças, batia nas crianças, e elas periodicamente sofriam esse abuso físico. Alguém que sofreu um abuso sexual, quer dizer, era uma criança que sexualmente foi abusada por um familiar ou por alguém próximo, né? O abuso emocional é importante também, né? É muito comum de ver na prática clínica de que pessoas que passaram por algum tipo de constrangimento, né? Os pais, os cuidadores humilhavam aquela criança na frente de outras pessoas, menosprezavam ela, negativamente comparavam ela com terceiros, quer dizer, menina, você não é bonita que nem a sua prima, que nem a vizinha, você não é inteligente que nem o seu irmão, você não é capaz, você não joga nada de futebol, você é muito ruim, cara, você não presta, você é um burro, estúpido, eu preferia que você não tivesse nascido. Agressões verbais, sem agressão física, sem nada de abuso sexual. Palavra, muitas vezes, machuca muito uma criança que tem uma sensibilidade muito à flor da pele. Fora os abusos, a gente tem também os subtipos de negligência. Isso é muito comum na prática hoje. Quer dizer, os pais que trabalham muito, né, eles acabam saindo de casa muito cedo para trabalhar, vamos dizer, morando em São Paulo, capital, por exemplo, acabam saindo às 7 da manhã ou 6 da manhã por causa do trânsito e voltam por causa do trânsito para suas casas depois de 9, 10 da noite. Aí não tem contato com as crianças que estão crescendo, estão se desenvolvendo, não dão afeto. Aí chegam cansados, vão olhar a internet, vão olhar a televisão, né? E acabam não dando atenção para essas crianças que possam estar até dormindo. Então, elas possam sofrer de negligência emocional, uma falta de apoio emocional, de afeto, né? Negligência física nós temos no Brasil muito sério, nas crianças que estão abandonadas nas ruas, nas esquinas, né, nos sinais, que acabam mendigando um troquinho para comprar um pedaço de pão com um pouco de comida, né? Ou mesmo crianças que acabam ficando sem serem trocadas, sem terem higiene, sem terem cuidados físicos básicos, né? Ô, Mário. Então, em linhas gerais, acho que seria um pouco isso, assim, sabe? De ver que o estresse, quando ele ocorreu precocemente, ele vai deixar alguma cicatriz, e as pessoas que vão ter mais predisposição agora no isolamento da pandemia de sofrer alguma
angústia em relação a esse momento, podem ter sofrido algum tipo de trauma na infância ou na adolescência, né? E isso tudo vai também predispor que as pessoas que desenvolvem uma doença mental, seja ela uma ansiedade, uma depressão, um quadro bipolar, se tiverem uma história de maltrato, de abuso, de negligência na infância, acabam, de alguma maneira, tendo os quadros mais graves, né? Então, nesse serviço que eu coordeno no Sul de Londres, nós estamos estudando também sobre isso, quer dizer, de ver como que as pessoas que chegam com depressão resistente ao tratamento, não respondendo à psicoterapia, a medicamento, elas acabam muitas vezes tendo mais rica história de trauma na infância e na adolescência, né? Então, basicamente, quanto mais severo foram os traumas na infância, a pessoa tem uma maior predisposição ao desenvolvimento dessas doenças pediátricas e também um pior prognóstico ao tratamento convencional, né, farmacológico. É verdade, elas acabam muitas vezes tendo doenças pediátricas, como você falou. As crianças acabam desenvolvendo precocemente algumas alterações do sistema imune, doenças autoimunes, e predispõem doenças no adulto também, quer dizer, elas vão ter mais predisposição a desenvolverem doenças crônicas, como asma, como alergias, como fibromialgia. Aqui na Inglaterra, eles diagnosticam muito a fadiga crônica, né, algo bem importante. A própria diabetes tem uma relação forte com isso, né? As chamadas síndromes metabólicas, doenças cardiovasculares, é bem claro hoje em dia. Você sabe claramente que a pessoa que sofreu um abuso na infância, na adolescência, morre mais frequentemente de infarto ao miocárdio que aquela que não sofreu maltrato na infância, né? Então, tem vários mecanismos neurofisiológicos que explicam essa predisposição à doença cardíaca no adulto, né? Se ocorreu esse trauma na infância. Eu queria fazer uma ligeira interrupção aqui na aula que você está assistindo, né? Para confirmar a sua presença nesse curso, eu vou pedir que você entre aí no seu aplicativo Socrative e faça login na sala, que eu vou passar o nome para você, para responder um inquérito, né? Uma pergunta que a gente vai colocar aí em tempo real. Então, assim, a gente sabe que os alunos inscritos, né, especialmente aqueles do processo seletivo, estão acompanhando o vídeo aí para depois participarem da nossa seleção, tá? Então, você vai entrar no Socrative e vai digitar o nome da sala, DRMFP Juruena, tá? De doutor Mário Francisco Pereira Juruena. Então, são as iniciais, né? DRMFP Juruena. Tá? Você está com dúvida de como se escreve o sobrenome do professor, olha aí no título do vídeo. Tá? Eu vou tentar também colocar a descrição da sala aí na descrição do vídeo. Tá? Então, dá um pause, entra na sala no Socrative, responde a pergunta lá e volta a assistir. Tá bom? A Rafaela vai terminar de conduzir, então, a entrevista. Professor, pode. Já está gravando? Está gravando. Tá. Ok. Eu queria perguntar para o senhor, assim, dada a importância, né, da identificação do estresse precoce, né, e a gravidade, né, com relação aos quadros em que a pessoa é submetida a esse tipo de estresse, eu queria perguntar para o senhor se existiria alguma forma de prevenção desse tipo de estresse, né? Se de alguma forma caberia também na nossa atuação algum tipo de prevenção nesse sentido. Sem dúvida, viu? Acho que essa é uma pergunta bem importante, Rafael. Você, como supervisora de alunos, né, você está vendo como é importante identificar não só essas pessoas que estão, talvez, sofrendo isso já precocemente, esse tipo de trauma, de estresse, de maltrato, mas até mesmo famílias de risco, né? Porque eu comecei a me interessar por isso também bem precocemente, quando eu estava na minha residência de psiquiatria. Eu tinha feito a residência de medicina de família e aí depois fui fazer a residência de psiquiatria. Meu trabalho de conclusão foi exatamente esse.
o tratamento de mães que maltratavam os filhos. Então, em Porto Alegre tinha um serviço que, infelizmente, não existe mais, que é um serviço que as mães que tinham sido detectadas que maltratavam seus filhos, fisicamente, principalmente, né, agressões físicas, elas estavam com o risco de perder a guarda das crianças pelo conselho tutelar. Então, elas foram encaminhadas para um serviço especializado para tratar essa questão, né? E, infelizmente, na época, nos anos final dos anos 80, início dos anos 90, a única abordagem que tinha era fazer grupos de psicoterapia com essas mães, né? E aí o que aconteceu foi que o grupo ajudava algumas delas, mas muito poucas, né? E na época eu tive também sorte que um professor meu de psiquiatria da residência tinha recém-retornado da França e ele trouxe alguns estudos que mostravam que uma medicação, que é uma medicação natural chamada lítio, carbonato de lítio, ele diminuía a impulsividade e a agressividade de alguns pacientes, né? E aí eu, assistindo aquela aula dele, eu disse: mas Pedro, por que a gente não faz um estudo lá com um grupo de mães que maltratam as crianças lá? Eles não estão respondendo, continuam batendo nas crianças, né? E as crianças continuam sofrendo coisas, traumas muito graves, fraturas, queimaduras, etc. E aí nós começamos a fazer um estudo clínico controlado, né? As pacientes continuavam recebendo algumas medicações, mais o lítio e a psicoterapia. E aquelas que receberam lítio tiveram uma melhora muito mais significativa do que as que não recebiam o lítio, que é uma medicação antiimpulsiva, antiagressiva, além de ser classicamente, né, um estabilizador do humor, indicado para quadros bipolares. E aqui nós estamos fazendo estudos também com depressões unipolares, que ele é bem útil para quadros mais resistentes, né? Eu Então, acho que quer isso dizer, é diga. uma boa dica também, né, professor, de o aluno ou recém-formado estar sempre atento à literatura, né, ou ao que tem de novidade, para que ele possa também implementar, né, com um projeto como esse, de um estudo como esse que o senhor mencionou, para poder testar nos pacientes aqui que ele tem à sua disposição uma eventual terapia que possa funcionar, Você né? sabe que essa ideia surgiu num journal club, né? Então, nós tínhamos a prática de fazer reuniões, a gente discutia artigos da literatura atuais que pudessem, de alguma maneira, estar contribuindo para a prática clínica. E aí, nessa apresentação de uma revisão, que eu tinha escolhido o artigo junto com esse professor, a gente acabou tendo a ideia de fazer esse ensaio clínico. E isso aí norteou minha linha de pesquisa até hoje. Na época, eu ganhei o prêmio Jovem Psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria, me abriu portas para fazer o mestrado, depois abriu portas para fazer outros estudos. Então, a gente segue estudando isso até hoje, né? Eu vim para Londres para fazer estudos nessa área também do eixo do estresse, que tem uma ligação também com essa questão do trauma. Então, a gente Interessante. vai acrescentando sempre uma pedrinha, né, um tijolinho nessa construção. E o professor Greff foi a pessoa que me levou para o Brasil de volta, depois de eu ter feito o doutorado aqui. E eu fui professor na USP, lá onde eu conheci o Eduardo, né? Ele sempre me dizia: Mário, é importante você seguir a sua linha de pesquisa, porque se você fica mudando de linha de pesquisa, você acaba não acrescentando muito a literatura internacional, né? Você pode até dar umas desviadas, mas tentar sempre manter uma mesma linha. E eu venho fazendo isso, né? Tendo essa coerência que eu acho que me ajuda muito. Que eu pesquiso, apesar de às vezes o eixo HPA não está na moda, eu continuo estudando ele porque eu sei que ele é importante para o comportamento, né? Tanto que agora o medicamento que foi aprovado é um medicamento, né, que age no eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que é um corticoide bastante conhecido, né? A Rafaela da prática clínica, Eduardo conhece bem, né? A dexametasona, né? Então a gente vê que, apesar de ele ter saído de moda, o eixo HPA, porque os laboratórios não conseguiram desenvolver medicamento que haja especificamente nesse eixo, ele é importante e nunca vai deixar de ser. Então eu continuo estudando algo que tem a ver com a minha história e com o meu interesse também, né?
Meu interesse é estar com vocês também aí outras vezes, né? Vamos ver Não, se a gente marca de poder voltar, porque para mim é sempre um prazer e é mais que isso, é uma obrigação também devolver um pouco do que eu aprendi aí para os colegas aí. Também não, é do nosso interesse ter é, o senhor aqui. Poder inclusive, aprender. o senhor mencionou o Journal Club, né? Aqui a gente, os alunos que estão com a gente, ingressando na liga agora, eles vão ser submetidos aí a essas práticas do Journal Club, que é da onde acontecem os insights, né? Essas discussões são muito produtivas, né? Muito frutíferas de ideias. Então é importante que os alunos, desde já dos primeiros anos da graduação aí, tenham acesso a essas discussões científicas bem pesadas, bem embasadas ali, com um arcabouço interessante depois para a carreira dele. Professor Mário, se o senhor permitir, talvez a gente tenha mais uma perguntinha curta para fazer. Claro. Só para acrescentar essa questão da Liga, me lembro quando eu coordenei a Liga de Saúde Mental lá da USP em Ribeirão, né? Eu procurei exatamente fazer isso que você está falando, que era uma liga muito clínica, que tinham só estudantes de medicina e de psicologia, voltado muito mais para a questão prática, clínica. Eu tentei trazer um pouco o pessoal da neurologia, da neurofisiologia, né, das ciências básicas, que ajuda a oxigenar bastante com os avanços, né? Porque dali que vem realmente os avanços. Então, fica à vontade. Aqui em Londres são 10 para as 9, nós temos minutos ainda. Vai lá. Bom, uma última pergunta. Eu sei que também é uma pergunta por vezes aberta, mas o senhor comentou a respeito do transtorno bipolar. E eu queria, assim, se o senhor pudesse, de alguma forma, explanar um pouco a respeito, né, desse transtorno, né, para dar, às vezes, uma introdução para os nossos alunos, que a gente sabe da dificuldade desse diagnóstico, né? E falar um pouco, talvez, dos desafios diagnósticos que o senhor já enfrentou, né, com relação a esse transtorno, para a gente poder aprender um pouco com o senhor também nessa área. Especialmente, né, Mário, porque o diagnóstico bem feito, ele tem um resultado da terapia muito melhor, né? Então, se diagnosticar o bipolar logo de início é bastante importante, eu imagino, para o resultado da terapia que deve ser adotada. É verdade. No canal do YouTube que meu filho me ajudou a arrumar, ainda está muito ainda inicial, tem alguns vídeos sobre bipolaridade, né? Eu comecei estudando muito mais depressão unipolar em toda a minha carreira. Fiz um mestrado em depressão, um doutorado em depressão resistente. E o mestrado na Holanda que eu fiz em Affective Neuroscience foi com bipolar. É um diagnóstico, Rafaela, bem mais difícil que o unipolar, né? Que é a depressão que não oscila, né? O bipolar ele vai ter uma oscilação, né, entre episódios depressivos e, na realidade, talvez essa seja a maior dificuldade. A maioria das vezes o paciente vai procurar o médico, o psicólogo, o serviço de saúde com queixas de depressão. Mas você vê que ele não tem só aqueles episódios, ele vai ter episódios de euforia, de agitação, de agressividade, né? E isso, traduzido do inglês, ficou o termo mania, né? O episódio de mania, que não é uma mania por torcer para o Palmeiras ou torcer para arrumar as coisas, como o obsessivo tem, ou ter uma mania de limpeza, né? A mania é uma mania muito ligada à agitação, à euforia, a exposição a situações de risco, né, a compras compulsivas, a gastos excessivos, a tomar atitudes totalmente inadequadas, né? Geralmente o maníaco é o mais engraçado de uma festa, né? E isso pode ser motivado por álcool, por exemplo, que é muito comum. A pessoa bebe, fica totalmente desinibida, eufórica, perde a noção de limites, de adequação. Só que o bipolar ele tem esse comportamento sem o uso do álcool, sem o uso de droga, né? E anfetamina, cocaína, outras drogas podem levar a esse tipo de comportamento também, né? E depois levam para a depressão. Então, o bipolar é aquele chamado louco de cara, ele fica eufórico, sem beber, sem usar droga, agitado, inadequado, muitas vezes, engraçado demais, né? E depois ele se deprime. Isso tudo pode acontecer até mesmo no mesmo dia. A gente tem pacientes que chegam na consulta
com a gente, né? Ainda mais a gente nível terciário pega casos mais graves, que eles chegam chorando, depressivos, depois que você tira um pouco da ansiedade da consulta, eles começam a ficar mais eufóricos, mais falantes, começam a contar histórias muito engraçadas da vida deles. Uma dica para os alunos: se botar no Google, por exemplo, bipolares famosos ou famous bipolar em inglês, você vai ver assim uma gama de pessoas conhecidas do meio artístico que já têm o diagnóstico de bipolar, atores, atrizes, cantores, músicos, políticos, né, são muito frequentemente com transtorno bipolar, poetas, escritores, pintores. Tem um clássico que a gente estudou, eu dava uma aula lá em Ribeirão sobre o Van Gogh, por exemplo, que tem, além da bipolaridade, teve outros episódios também, aí, várias questões associadas de epilepsia, né, de abuso de substâncias. Aí é um quadro mais complexo. O Robin Williams recentemente se suicidou, né, faz alguns anos até agora. Ele tinha um quadro bipolar bem claro, né, e ele sofreu. É um caso interessante, talvez, para a gente fechar um pouquinho a conversa de hoje, porque o Robin Williams, ele era um ator fantástico, né? Aqueles filmes que ele fez. Eu tenho uma aula que eu dou, que eu cito várias coisas dele. Ele sai de um papel muito cômico, né? Vários filmes que ele é extremamente engraçado e consegue fazer papéis extremamente dramáticos. Era um dos atores talvez mais talentosos dessa última geração de Hollywood, né? Pegando a história dele, você vai ver que ele é filho de uma top model americana. A mãe dele era uma mulher muito bonita, que casou com um homem executivo da Ford Motors, uma família tradicional do Texas, neto de governador do Texas, assim, e um cara que ficou um executivo muito produtivo na indústria automobilística. Então, a mãe não dava muita atenção por ele, porque era uma mulher muito voltada só para si mesma, narcisista, bonita, né? Não dava atenção para ele. O pai estava sempre viajando, né, em atividades para vender automóveis e etc. pelos Estados Unidos, pelo Canadá. E ele disse que a única maneira que ele conseguia ter a atenção da mãe, que estava em casa, era quando ele começava a contar piadas para ela. Então, ele sofreu uma negligência emocional e se especializou na capacidade dele de ser um cômico, né? No Google, vocês vão botar, também tem inúmeras entrevistas dele para TV americana, onde ele mostra claramente como ele era um cara engraçado. Ele foi no segundo grau, lá na high school americana, considerado o cara mais engraçado de toda a escola, né? Ao mesmo tempo, abusava de álcool e drogas naquela época já bastante, né? Oscilava bastante o humor, foi dependente de cocaína muito forte, diagnosticado com quadro bipolar. Eu já tive em congressos internacionais jantando com colegas americanos que foram psiquiatras dele, me contaram coisas pessoais dele que eu não posso compartilhar aqui agora, né? Mas a mídia está cheia de informações sobre ele. Depois ele acaba tendo vários tipos de comportamento inadequado sexual, assim, de trocar o casamento pela garçonete que estava servindo ele, né? Casamento de anos, ou trocar a garçonete que virou esposa pela babá do filho mais moço dele, de uma noite para o dia. Entrou em bancarrota financeira, típico dos bipolares também. Ele, um superstar de Hollywood, falir financeiramente é uma coisa complicada, né? E ele desenvolve, por toda essa sua história, precocemente um quadro demencial. Então, entra a parte neurológica, onde acaba também um Parkinson, ele vai apresentar um Parkinson bem forte, né? E uma evolução orgânica também muito negativa. E ele, nessas oscilações de humor, bancarrota financeira, vários problemas, olhando para trás, né? Com essa doença neuropsiquiátrica avançada, ele acabou tomando essa decisão e nós perdemos o diretor, né? Eu acho que essa história dele mostra como é importante a gente tentar diagnosticar precocemente situações como essa, né? Ele continuaria sendo o talento brilhante que foi, mas ele certamente não teria as inúmeras internações de álcool e drogas. Ele precocemente seria diagnosticado de bipolaridade, que muitas vezes ele não foi. Ele foi diagnosticado de bipolaridade, em média, são 10 anos após iniciar os primeiros surtos maníacos ou depressivos que a pessoa recebe o diagnóstico de bipolar. Os bipolares têm um risco de suicídio muito maior do que os depressivos,
A gente pensa em depressão como sendo a maior causa de suicídio, mas a maior incidência de suicídio se dá em bipolares, né? E até mesmo não é no bipolar do tipo 1, que é o mais grave, o bipolar do tipo 2, que ele tem vários episódios depressivos e uns episódios não tão graves de euforia, que a gente chama de hipomania, né? O bipolar do tipo 2 se suicida bem mais e ele é mal diagnosticado, né? Foi o mestrado que eu fiz na Holanda, foi a diferença entre bipolar do tipo 1, que é o clássico, maníaco depressivo, e bipolar do tipo 2, que é um diagnóstico mais recente, um professor americano chamado David Dunner, que eu tenho uma colaboração com ele também, e ele descobriu isso nos anos 70, no início dos anos 80. Então, a gente pode conversar com vocês em outros momentos sobre bipolar, sobre estresse, sobre maltrato na infância, sobre a experiência nossa aqui como professor, um sistema de saúde que é mais estruturado que o sistema brasileiro e funciona, e reconhece os profissionais de saúde, né? Tanto os pesquisadores como os clínicos. Então, eu acho que a gente tem coisas para contribuir com vocês. Para mim vai ser sempre um prazer aí, viu, Eduardo? Muito legal, Mário. Eu acho que o exemplo que você trouxe à tona é muito feliz, né, no seu exemplo. Eu acho que é um personagem que todo mundo conhece e se chocou, né, com a notícia. É uma pessoa que muito criativa, né, que, como você bem colocou, e a criatividade foi já o tópico da nossa primeira palestra, que os alunos já assistiram, né? Então eles têm um pouco já desse conhecimento da criatividade, né, e de outros personagens também que, como a exemplo do Robbie Williams, também sofriam de outros transtornos, né? Então, acho que muito feliz, e mais feliz ainda de ter topado, né? Da gente ter podido bater esse papo aqui, que é relativamente curto, né? E também muito feliz em ouvir que a gente pode contar com a sua colaboração aí no futuro, né? Se não virtual, mas tomara que a gente consiga trazer você até o Goiás nessas suas escassas vindas ao Brasil, né? Espero que no futuro não sejam tão escassos, eu possa aí tomar uma cerveja e comer um peixe na telha com vocês aí. É legal. Tá bom. Rafaela, você gostaria de fazer algum comentário final para os nossos alunos? Queria agradecer imensamente essa oportunidade maravilhosa, né, de ter conhecido o professor Mário, de verdade. Para mim foi realmente uma honra muito grande, né, e caramba, o senhor é fantástico, de verdade. Muito obrigado pelas contribuições. Eu tenho certeza que os alunos vão crescer muito com as considerações que o senhor trouxe. Eu aprendi muito com os professores, mas também com os alunos. O Eduardo foi um que me ensinou muito, viu? Eu aprendi muito com ele. Quanto ao professor Mário, é muito gentil nas palavras, né? E me deixa muito lisonjeado em saber, em ouvir os comentários que o senhor fez a meu respeito ao longo da entrevista. Obrigado pela participação e pelas palavras carinhosas, né? E mais do que pelas palavras, pelo cuidado, né? Pela dedicação que a gente tem tido nessas colaborações nos últimos anos, que agora tá dando um frutozinho aí, né, Mário? Eu tive um capítulo aceito a convite do professor Mário para escrever um capítulo junto com meus colaboradores na Holanda. Em breve vou compartilhar com vocês. Então, é isso, Mário. Você tem alguns comentários finais aí para fazer para os nossos alunos? Para mim é um prazer, Eduardo, viu? E eu acho que você lembrou bem, né? O seu capítulo ficou... Nós estamos editando agora um livro, Rafaela, sobre bipolar, da neurociência ao tratamento. E a gente convidou o Eduardo e os colegas lá da Holanda, com quem ele fez o pós-doutorado, para escrever o capítulo. Acho que esse capítulo vale a pena vocês discutirem aí no Journal Club e tentar ver como tem coisas importantes da neurociência que servem para a prática clínica também, viu? É um prazer estar com vocês, viu? E a gente é só combinar com um pouquinho mais de antecedência que a gente se programa. Aqui, em geral, eu tenho feito lives de Zoom bem mais de 1 hora, viu? Eu acho que dá para tentar, não sei se aí tem um limite no Brasil, o Zoom Meeting 40 minutos, mas eu estou à disposição, planejando com antecedência, de voltar a conversar com vocês sobre um tema, ou apresentar alguns slides sobre nossos estudos, ou sobre o sistema de saúde. O que vocês acharem pertinente aí, dispõe da gente. Legal, vai ser ótimo. Talvez para os alunos que forem selecionados para integrar a Liga, né? A gente faz dentro da Liga um evento especial internacional aí, conectando o interior de Goiás com a Grande Londres, tá bom? Vai ser um prazer, viu? Tá bom. Obrigado mais uma vez, viu, Mário?
Obrigado, professor. Um abraço a todos aí, viu? Tchau, tchau. Obrigadão. Até mais.